A população cruzetense passou a se entender como comunidade a partir da devoção a Nossa Senhora dos Remédios, ainda no tempo da Vila dos Remédios. Logo, se tornou referência social e espiritual para a população cruzetense. E desde seus primeiros dias, tem sido um local não só de culto. Ela tem sido o coração pulsante que apoia e transforma a população de Cruzeta. A paróquia de Nossa Senhora dos Remédios oferece um suporte espiritual e emocional essencial aos seus membros. Nos momentos de alegria e nas dificuldades, a paróquia está presente para oferecer conforto, orientação e apoio. Os serviços litúrgicos, a oração comunitária e o acompanhamento pastoral proporcionam um espaço seguro, onde os habitantes podem buscar e encontrar a paz interior e a força espiritual para enfrentar os desafios da vida. Durante esse documentário, falaremos sobre a fundação da nossa paróquia, o contexto histórico da sua época, sobre o seu crescimento, sobre o seu desenvolvimento, o passado, o presente e o futuro, sobre a marca grandiosa que é a fé, a devoção e o dia a dia nessa paróquia, deixaram no coração de cada fiel e cada habitante da nossa amada Cruzeta. Por isso se preparem e vamos juntos descobrir os 80 anos de fé da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Para entendermos a importância da nossa paróquia, é preciso conhecer um pouco do seu contexto histórico. Vamos explorar um pouco como ela se estabeleceu e se tornou o pilar da nossa população cruzetense. Para isso, chamamos a professora Renilda para contar um pouco dessa história. Meu nome é Renilda e eu sinto o maior prazer em poder falar sobre a edificação da nossa capela. Nós visitamos, em 2003, o livro de tombo da Igreja de Acari, por um trabalho que nós desenvolvemos quando Cruzeta completou 50 anos de emancipação política. E nós tivemos o prazer de manusear os documentos, os primeiros documentos do livro de tombo sobre o nascimento da nossa capela, que foi lindo. Há um relato muito detalhado de quantas pessoas vieram à primeira missa, quantas pessoas comungaram. Em seguida, as atividades continuaram a acontecer. Veio atividades sobre a primeira comunhão e, a partir daí, segundo os relatos dos padres na época, nossa capela foi trazendo cada vez mais um número significativo de pessoas. A partir daí, ela só teve tendência a crescer e a se desenvolver, assim como a de Carnaúba. Em 1944, já que Cruzeta caminhava já praticamente para uma cidade, Dom José de Medeiros Delgado criou a nossa paróquia. E, a partir desse advento, o crescimento foi ainda mais acelerado. A capela, então, era pequena, passou a ser pequena para comportar a quantidade de fiéis que nós tínhamos. Cruzeta, predominantemente católica. Então, foram construídos os dois corredores. Em seguida, 1944 ou 1956, a memória me falha, a torre ela foi erguida através de doações pelo senhor Francisco Raimundo. O relógio foi colocado e só cresceu. Vocês sabem que Dona Antonieta ela fez todos aqueles detalhes do coral, onde fica, ela fez questão de construir, de desenhar, e a partir daí nós tivemos muitos párocos que se preocuparam em deixar a nossa igreja como ela se encontra hoje. Os livros de tombo, tanto de Acari quanto de Cruzeta, eles relatam situações fantásticas sobre a nossa história. Porque o livro de tombo ele tem essa função de deixar registrado tudo o que acontece na paróquia e no que pertence à igreja. Então nós temos fatos belíssimos
fantásticos narrados nos livros de Tombo. E a história da nossa capela, da nossa matriz, ela veio sendo edificada durante os anos. Apesar de que tivemos párocos, em especial um, que durante 5 anos ele não registrou o desenvolvimento de Cruzeta e da nossa paróquia. Mas isso não abriu lacunas posteriores para que os padres seguintes eles continuassem a desenvolver essa escrita belíssima. Inclusive, existe um registro de um bispo que ele lamenta profundamente que durante 5 anos a nossa história foi apagada e ela não pode. Ou seja, o que aconteceu nesses 5 anos da nossa paróquia? Em nossa paróquia, há um questionamento. Existe um fato muito interessante registrado no nosso livro de Tombo, que por ocasião da morte de um papa, em outubro, a nossa festa maior não aconteceu em outubro. Ela só ocorreu quando o novo papa foi escolhido. Isso foi em dezembro. E é um fato marcante, histórico, na nossa festa, que acontece sempre no mês de outubro. Então, são as poucas memórias que eu tenho muito mais, mas aqui eu acho que é o que é mais importante para falar sobre a nossa paróquia e o engrandecimento que ela trouxe para a comunidade, para a população. Porque Cruzeta não se vê sem o marco religioso maior da nossa cidade, que é Nossa Senhora dos Remédios, e a tudo que envolve a nossa mãe maior. Então, Cruzeta, ela cresce, ela se transforma, ela muda, principalmente no mês de outubro. Não que os outros meses não haja essa fé forte, enraizada em nossa cultura. Quem nasceu Cruzeta, quem é de Cruzeta, ou os que vieram para cá, sabe da significância que a fé, a irmandade, que todos temos em Nossa Senhora dos Remédios, exerce em nossa vida. O maior exemplo é a procissão que arrasta multidões e a cada ano cresce. Então, Cruzeta mudou muito, mas continua apertada, abraçada na nossa fé maior, que é a fé em Nossa Senhora dos Remédios. Eu desejo, sinceramente, que isso se perpetue, porque já são muitos anos. E a tendência é crescer, como vem crescendo nesses últimos anos. Isso é muito gratificante. Essa mudança, essa transformação, a igreja se adaptando, a igreja se inovando. E a fé em Nossa Senhora dos Remédios é grande. Afinal de contas, ela é o remédio para muita coisa. Ela nos cura de muita coisa. E a gente recorre muito a ela quando estamos nesses momentos de aflição, de dor, de alegria, porque ela também representa alegria. Então, Cruzeta é grata a ela, porque nós a temos como um norte, como um meio que chega até Deus. Isso é muito gratificante. Seu Medeirinho é neto de Joaquim José de Medeiros, o fundador da nossa cidade, e teve grande contribuição para o início da devoção a Nossa Senhora dos Remédios. Ele quem doou a primeira imagem de Nossa Senhora, a qual deu-se início, na pequena capela, a devoção à Mãe dos Remédios. Porque a paróquia foi criada em 1944, né? E eu nasci em 1941. Eu tinha 3 anos. Mas revendo um pouco o que eu sei de coisas do passado, é com relação anteriormente à criação aqui do sítio Remédio. Pelo que se sabe, sempre se fala em secas terríveis que sempre assolou a nossa região. E pelo que é sabido, um português chamado Antônio Pai de Bulhões, que era o sogro de Manuel de Medeiros Rocha. Por sinal, Manuel de Medeiros Rocha era o pai de Bartolomeu de Medeiros Rocha. Bartolomeu de Medeiros Rocha era o pai de Luiz Geraldo de Medeiros. Luiz Geraldo de Medeiros, o pai de Joaquim José de Medeiros, meu avô.
E essas terras Remédio vêm dessa hereditariedade, viu? Mas o que se sabe do sítio Remédio? Como eu já lhe disse, naquelas secas terríveis, então faltou água aqui na nossa região. Talvez isso na década do ano de 1800 e pouco, por aí assim, não me recordo, né? Então, Antônio Pai de Bulhões morou ali no sítio Remédio, na parte na parte inicial do açude, onde hoje existe um pé de tamarineira. E eu ainda alcancei o resto da casa onde ele morou. Então, nesse ano de seca, ele apavorado com aquela falta d'água, aí resolveu cavar uma cacimba lá no rio. E disse que se encontrasse água, se não encontrasse água, seria uma calamidade. E se encontrasse, seria um remédio. Realmente ele foi e cavou a cacimba. Quando cavou a cacimba, achou água. Água abundante. Ele disse, aqui é um remédio. E daí vem a história que aí essas terras passaram a se chamar Remédio. Como eu disse, que passou dele para o genro, Manuel de Medeiros Rocha, até meu avô. Para isso, hoje, as terras, lá se vieram, e meu avô, quando no início da construção do açude de Cruzeta, que eu costumo dizer, no livro que eu estou escrevendo, que a cidade de Cruzeta deve-se à fundação do açude de Cruzeta. Então, como meu avô, Joaquim José de Medeiros, era dono da terra do sítio Remédio, que veio de hereditariedade de seus ancestrais, e aqui chamava-se Remédio, diante do que foi dito. Diante do que foi dito. Bom, então Joaquim José de Medeiros teve essa iniciativa de logo ao início da construção do açude, ele se apressou e foi à cidade de Acari e comunicar à província de Acari que era pensamento dele doar terras do município, terras deles pertencentes para a construção de um futuro povoado. O que foi bem aceito por os acarienses. E daí começou. Lá se vem, fundação, açude, os tempos se passaram, e o cristianismo predominante. Joaquim José de Medeiros tinha uma imagem no oratório dele, um oratório. E essa imagem, com a construção do açude, logo em 1921, foi dado o início da construção de uma capela. Uma capela que hoje é a atual igreja. E Joaquim José de Medeiros tinha essa imagem lá no oratório dele e resolveu doar na época ele não doou para a igreja, porque na época essa imagem primitiva, que eu acho que é essa daqui que está ao meu lado, essa imagem pertenceu a meu avô, Joaquim José de Medeiros. E essa imagem ficou por muito tempo na mão de Dona Bida. O nome dela é Maria Augusta de Jesus. Dona Bida era uma solteirona muito católica, não vou nem descrever, porque senão nós vamos muito além do fato do que ela veio a morrer. E daí passou para a Dona Maroquinha, esposa de Tomás Paulino, depois passou para Santina e depois foi doada para a igreja. Em linhas gerais, lá se vem, os tempos se passaram, o povoado foi crescendo, e em 1944, como o catolicismo aqui era predominante na nossa região, a partir do meu avô, que era muito fervoroso, católico, apostólico, romano, se deu a criação da Diocese de Caicó. A criação da paróquia de Nossa Senhora do Remédio, que foi promulgada pelo decreto, parece, 25, de 13 não lembro, do ano de 1944, pelo bispo Dom José Delgado, que era o bispo, a pedido de várias pessoas daqui, de Joaquim José de Medeiros, Padre Ambrósio, que era o cônego daqui, e tantos outros, pediram e foi criada a diocese a paróquia de Nossa Senhora do Remédio. Retificando aqui, 13 de novembro de 1944, foi criada a paróquia de Nossa Senhora do Remédio. Então, os tempos se passaram, lá vem, Cruzeta começou a progredir, e a paróquia, graças a Deus, com o esforço de todos os padres que ficaram à frente aqui da paróquia,
sempre deram um sustentáculo, né? Eu lembro muito bem que em 1921, quando iniciou a paróquia, depois veio um padre aí que eu não estou lembrado o nome, construiu um cruzeiro na frente, logo, em 1921. A capela de Nossa Senhora do Remédio foi traçada pelo o senhor Francisco Raimundo da Silva, que era tio do primeiro prefeito nomeado aqui em 1953, doutor Sérgio Pereira de Araújo, né? Foi a pedido de Joaquim José de Medeiros, e que eu digo que Joaquim José de Medeiros sempre foi a pedra fundamental do início da construção do açude, da construção do açude e do povoado do município de Cruzeta, e até o final, quase do final da vida dele, quando ele veio falecer em 1952. Joaquim José de Medeiros sempre estava à frente de todas essas coisas. Né? Bom, sabemos muito bem que essa capela inicialmente foi construída com o fervor das pessoas católicas, trazido o material nas costas, faziam aquela verdadeira romaria e construíram a capela no início de 1921. Dizem, o que está escrito ali, que todas as tardes, lá se viu aquela grande quantidade de pessoas buscar material na antiga estação experimental de Seridó para a construção da capela. Bom, lá vem. Depois, com isso foi outro padre que esteve aqui, eu não lembro quem era o nome, fez a lateral da capela. Posteriormente, se os tempos se passaram, no tempo de Padre Ernesto, a igreja já construída, ainda com forro de madeira, telha. Naquela época eu já estava à frente da prefeitura, e com minha ajuda nós substituímos a parte de madeira por uma laje da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Remédio. Lembro muito bem, eu fiz doação de ferro, o pessoal para a construção, por muito tempo trabalharam, ia-se buscar madeira lá no sítio, na Margarida, trazia as madeiras para escoramento, e foi feito. Hoje temos a honra de compartilhar histórias inspiradoras sobre o crescimento da comunidade ao redor da paróquia. Para isso, vamos assistir um trecho do documentário da Festa da Colheita, onde valoriza a imagem do homem e da mulher do campo. Nós abraçamos a JAC, Juventude Agrária Católica, e nosso assistente eclesiástico era o Padre Ernesto, que era um sacerdote jovem muito interessado, muito dinâmico, que buscava tudo quanto era melhora. Ele sonhava com um mundo melhor, né? E então nós nos agregamos, e junto a ele um grupo de jovens, e lá já tínhamos aquelas ideias de jovens dos anos 60, né? E formamos um movimento em Cruzeta. Uma turma animada, uma turma boa, uma turma muito inteligente, uma turma que ajudava muito ao padre, porque quando ele saía para celebrar as missas no sítio, mesmo antes da Festa da Colheita, mesmo, nem sempre era na época da Festa da Colheita, a Juventude Agrária Católica era quem acompanhava ele, para a zona rural. Por isso que a gente tinha muito entrosamento com o homem do campo. E a gente sempre ia com ele, em cima da caminhoneta. O grupo foi o pontapé inicial para a criação de uma das mais tradicionais festas do Seridó, a Festa da Colheita, realizada pela primeira vez em julho de 1960. Que tinha esse sentido de aproximar o homem do campo da cidade, mas, antes de tudo, agradecer a Deus pelas chuvas caídas, pela colheita. Ia acontecer o 5º Encontro Nacional da Juventude da JAC, em Açu, na cidade de Açu. E tinha que ir representantes de Cruzeta. E eu fui com o Padre Ernesto. Nós fomos para Açu, onde nós passamos 5 ou 6 dias lá, e durante nesse tempo a gente tinha que fazer o planejamento anual do movimento. E houve essa preocupação nossa em saber o que é que nós íamos apresentar, o que é que nós íamos fazer com o planejamento. E chegamos à conclusão de fazer a festa do agricultor. Ela começou com o nome Festa do Agricultor, né? E lá nós planejamos a festa, mas como não tínhamos assim conhecimento, como era que nós íamos fazer essa festa? Não, mas tinha o pessoal do Rio Grande do Sul, que eram jazzistas que estavam lá também, e eles se propuseram, eu estive conversando com eles, e eles se propuseram a nos ajudar com ideias para a Assembleia, com ideia desse tipo, especialmente para a Assembleia. E de lá nós trouxemos. Então a gente já organizou mais ou menos com os cânticos, as dancinhas, esse tipo de coisa. Então, assim, a festa nasceu inspirada na Festa da Uva? Com certeza, ela nasceu inspirada na Festa da Uva. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, sim. Ficamos empolgados, pensando em cada um. Ele determinou cada um qual deveria fazer a sua parte, que deveria fazer. Começou a andar pelos sítios com a Alexandrina, visitando as casas, propagando. E na cidade também ele transmitia
quando na missa ele falava, e todo mundo se empolgou, inclusive propagandas pelo rádio, e as cidades vizinhas aqui chegaram também para ver a festa, porque já existia a festa do agricultor em Coarnós. Quando a gente ia com o padre para a zona rural celebrar a missa, então a gente já dizia a eles que eles trouxessem o ofertório vivo, pedíamos que eles trouxessem o que eles pudessem trazer. E a gente conversava com os agricultores, né? Tinha aquela aproximação com eles, conversava, mostrava a ele o significado da festa. Sítio Salgado, Sítio Niporó, Sítio Rio do Meio, e sítio aqui, Cauaçu, Margarida, tudo eram sítios aqui da Redondeza. Nós decorávamos tudo aqui, não tinha essa praça, então os postes eram todos decorados com pés de milho, com a espiga, para dar mais ênfase, né? E também palhas de coqueiro, e o altar era decorado dessa mesma maneira, em frente à igreja. E já na primeira edição do evento, foi um sucesso. Uma festa bonita, organizada a orientação do nosso Monsenhor Ernesto da Silva Espíndola, que era nosso diretor espiritual. O pessoal via logo na véspera, já vinham para a Assembleia. Dormiam na casa dos amigos, na casa dos parentes, na casa dos familiares, né? Vinha de todo jeito, de pés, a cavalo. Se alguém tinha uma caminhoneta que morava na zona rural, era muito difícil, nem bicicleta eles tinham, né? Então eles iam, caminhoneta às vezes do patrão, caminhonetinha velha, mas que dava para trazer. Teve muita coisa. Nós tivemos as primeiras missas, né, na zona rural, depois tivemos na véspera uma missa, depois da missa a assembleia, composta de uma peça teatral, tudo envolvendo o homem do campo. Depois, no outro dia, era o dia X, como se diz, que era o dia da festa, onde tinha uma missa. Depois da missa tinha o ofertório, né, o ofertório vivo, como a gente chama. E depois do ofertório vinha o decílio. Depois do decílio, o almoço do agricultor. Adeus, Sarita, vou partir para... Da música, músicos e musicistas, aí da Filarmônica, 24 de outubro. Em seguida, o homem do campo, vamos aplaudir, o homem do campo. O homem do campo, com as enxadas, a Secretaria Municipal de Agricultura saúda os trabalhadores rurais, agradece a Deus as chuvas caídas e os produtos colhidos. Nem fome, nem miséria, o campo é a solução. Pessoal do campo vai conduzindo o pé de algodão. E o pescador vai fazer a demonstração. Vamos fazer o pescar. Ao homem do campo, pela madeira da construção. Deus abençoe os braços do Pai. Nesses 80 anos de paróquia, e muito além, nesses mais de 100 anos de história de fé e devoção, nossa paróquia já passou por inúmeras obras que são visíveis e fazem parte da construção da memória afetiva da nossa cidade. Por isso, agora escutaremos o nosso secretário paroquial, Joafran Alain, que nos falará um pouquinho sobre todas essas obras. A nossa igreja matriz, Nossa Senhora dos Remédios, teve a sua construção iniciada no ano de 1921. Em 1920, houve a fundação do nosso município, né, da então Vila de Cruzeta. E em 1921 já a comunidade se organizou para a construção da capela, que desprendeu, certamente, um grande esforço de todos na arrecadação de fundos e de outros meios para a construção da nossa capela. E, com o passar do tempo, essa capela, que começou pequena, em 1921, começou a crescer. Em 1927, com o padre Luiz Carlos dos Guimarães Vanderlei, houve a primeira ampliação, com a construção dos corredores, né? Conta o livro de tombo da paróquia de Acari, que as obras ficaram a cargo do senhor Raimundo Bezerra. Então, o pároco da época de Acari, padre Luiz Carlos dos Guimarães Vanderlei, recomendou a obra dos corredores ao então, essa pessoa, esse leigo, engajado certamente, Raimundo Bezerra, para a construção dos corredores. E, ao passar do tempo, a igreja foi se adequando à comunidade que crescia, né? Os padres diziam assim naquela época, a florescente povoação de Cruzeta. Sempre um povo de muita fé, um povo de muita esperança, de confiança na providência divina e sempre participando dos atos litúrgicos da igreja. Nesse primeiro período, a capela era pequena, a vila também muito pequena. Depois, por causa do tempo, chegou aqui o padre Ambrósio Silva, não é, que desprendeu grandes esforços para a ampliação dessa nossa igreja. De 1946, já no finalzinho do ano, até 1948, teve a construção da torre, não é?
Algumas pessoas que já partiram deram testemunho que ele desprendeu grande esforço, indo até a zona rural, a cavalo, arrecadando prendas para o leilão, garrotes, outros animais, e fez aqui em frente à igreja, onde hoje é a praça, um grande curral, e aqui fez um grande leilão, desprendendo recursos para a construção da torre. Começando com ele, depois ficou pronta até um certo ponto, e com a saída dele, chegando aqui o então padre Stanislau Pitchell, continuou a construção e veio a concluí-la, né? O padre Ambrósio, ainda antes de sair, deixou os sinos já adquiridos, né? Foi de 46 a 1948. Depois, com a saída do padre Stanislau, voltou para cá o cônego Ambrósio Silva, né? Era vigário colado de Acari, mas também ficou encarregado de nossa paróquia. Ele queria muito bem a comunidade de Cruzeta, né? Lembrando ainda que foi ele, com o seu esforço e com da comunidade, que veio a erigir nossa paróquia em 1944, né? Que agora com 80 anos, né? O grande esforço dele, né? Ainda então não era nem município de Cruzeta, ainda fazíamos parte de Acari e foi transformada em paróquia essa comunidade. E assim, com a paróquia já erigida em 1944, como já falei, houve a construção da torre, por ele iniciada, e depois, com a saída do padre Stanislau Pitchell, ele voltando, ele desprendeu um grande esforço para a construção da capela-mor da nossa igreja. A nossa igreja já tinha os corredores, já tinha a torre, mas ela ficava só até aqui, onde está a imagem primitiva. O primeiro altar ficava nessa parte aqui, nessa mesma linha, né? O pequeno altar, muito bem arquitetado. Inclusive, essa arquitetura que vemos na nossa torre, na parte de baixo, esses detalhes, era mesmo que continha um primeiro altar. Porém, por ser uns nichos pequenos, onde tinha a segunda imagem dos nossos remédios, esse altar foi demolido para a construção da nova capela-mor da nossa igreja. Isso começou em 1954, indo até 1956, onde foi construída a nova capela-mor, e também o altar do retábulo de 3 pilares, que iria abrigar a nova imagem dos nossos remédios, que foi adquirida também pelo padre Ambrósio, né? Segundo o testemunho de algumas pessoas, essa imagem chegou aqui em 1956, no término da construção dessa capela. Porém, não há nos livros da nossa paróquia, não que ainda tenhamos observado, o detalhe da chegada da imagem. São relatos de pessoas que já estão até com Deus, já partiram desse mundo, né? Mas deixaram o testemunho que chegou em 1956. Era um altar simples de 3 pilares, concluído, já falei, em 1956, e desde então já existia uma vontade do povo aqui da comunidade que tivéssemos um altar, né, mais bem artisticamente decorado, podemos dizer assim, né? E o cônego Ambrósio trouxe a imagem nova da padroeira, no altar que tinha os 3 pilares, juntamente com as outras imagens, que faziam parte do altar daquela época, né? Em 1956, quando concluiu o segundo altar. E após esse período, né, a nossa igreja, já bem como vemos hoje, esse formato, não tínhamos ainda a laje, não era um forro, era simples, mas foi se arquitetando, melhorando sempre mais, a comunidade participando, a comunidade ajudando, né, a nossa característica grande, que é um amor muito grande que temos à nossa igreja, né, tanto aos sacerdotes que por aqui passam, ajudando a ele na sua missão pastoral, evangelizadora, e também desprendendo recursos financeiros para que nossa paróquia consiga, né, se manter e assim organizando os nossos tempos. E assim foi com o cônego Ambrósio. Depois ele veio a falecer em 1957, o que causou uma grande comoção na comunidade. Ainda era pároco de Acari, colado, pároco daqui também, né? E assim, com o falecimento dele, veio para cá o padre Ernesto da Silva Espínola, que fora também sacristão do padre Ambrósio, lá em Acari, quando ele era jovem, o padre Ernesto. E assim veio substituir o padre Ambrósio aqui, e ficou, né, esses primeiros períodos de 1957 até 1964, assim, dinamizando, acompanhando a nossa comunidade, um pastor zeloso, também seguindo o exemplo do cônego Ambrósio Silva. Com o passar do tempo, nossa igreja foi essa vontade de melhorar, de se ampliar, pela necessidade, né? Com o passar do tempo, em 1985, o padre Ernesto, ele decidiu fazer a laje da igreja, né? Também a questão do couro, foi refeito o couro, até então era de madeira, ele fez de alvenaria, né, dando essa estrutura que tem hoje, com esses lírios que tem, né, as iniciais lá no centro, as iniciais da Nossa dos Remédios, também os vitrais com os 10 mandamentos da lei de Deus, esses portões de ferro que tem algumas figuras eucarísticas,
a escada em formato de caracol para o coro, o piso do presbitério também foi ele que fez nessa época, de 85 até 87, e o novo altar, que até então era usado um altar de madeira para celebrações. E houve a bênção na nossa igreja em 1987, a consagração foi dedicada a Deus com o título Nossa Senhora dos Remédios, foram colocadas relíquias no altar, né? São Sebastião, Santa Maria Gorete, Santo Antônio de Pádua, e assim nossa igreja foi se formando com essa estrutura que ela tem hoje. Mas ainda existia uma vontade de termos um altar mais artisticamente, uma coisa mais trabalhada, uma obra mais trabalhada, porque até então era muito simples, né? E o Padre Ernesto ficou aqui esse tempo, cuidou bem do templo. Ele, após a construção da laje da igreja, essa reforma grandiosa, que concluiu em 87, ele deu início após a construção do Centro Social da Paróquia, que hoje leva o nome dele, Centro Social Monsenhor Ernesto da Silva Espínola. Esse centro teve uma grande contribuição de uma instituição alemã chamada Adveniat, né, que com os projetos feitos pelo padre e a equipe da época, né, auxiliada por Dona Chaguinha Vale, uma grande benfeitora da nossa paróquia. Também as irmãs Josefinas, que chegaram aqui na década de 80 e assim ajudaram também o padre na sua missão pastoral, evangelizadora e também administrativa, puderam concluir, não é, o nosso centro social Monsenhor Ernesto da Silva Espínola. Aí ficando ainda algo por fazer nele, parte do acabamento, e o padre Zé Alves, quando chegou aqui em 1990, bem no início, como posto como pároco, né, concluiu o nosso centro de pastoral, e assim temos esse centro que nos ajuda na nossa parte de pastoral da nossa paróquia, um espaço de catequese, de encontros, momentos sociais, também na vida da nossa comunidade paroquial. Com o padre Zé Alves chegando em 1990, também ele teve a boa iniciativa de querer construir o abrigo para os idosos da nossa comunidade. Muitos idosos estavam abandonados, sem seus familiares olhando por eles, e o padre, com a sua sensibilidade pastoral, teve a iniciativa de dar início à construção da Casa do Velhinho, né? Para essa obra não houve nenhum recurso vindo de fora, foi tudo feito aqui na comunidade mesmo. Então, já em 1991, bem no início, o padre Zé Alves começou esse trabalho, essa campanha para a construção da Casa do Velhinho. E também houve um empenho muito forte na parte cultural para a construção da sede da Filarmônica, 24 de outubro, que também foi muito bem incentivada pelo Monsenhor Ernesto, quando estava aqui, e o padre Zé Alves, seguindo o exemplo dele, também deu continuidade a esse trabalho cultural da nossa cidade, que é a Filarmônica, a banda de música. Tantos jovens passaram a ingressar, não é? E havia um crescimento dessa vontade, e a paróquia, através do pároco, né, padre Zé Alves, deu essa abrangência de atuação também na parte cultural, lutando pela construção da sede da Filarmônica 24 de outubro, que contou com também instituições do exterior, não é, por Margaret Keller, e também que é da Suíça, que ajudava, mandava recursos para o padre também, todos os meses, uma vez por ano, mandava os recursos, ele ia construindo a sede, fazia bingos, leilões para a construção também, e assim também conseguiu edificar a sede da Filarmônica 24 de outubro. E ainda com o andamento a Casa do Velhinho. Foram muitos anos para a sua edificação. Já em 1997, teve início a obra da construção da Capela de São Pedro do Alto dos Remédios, um bairro muito carente da nossa comunidade, muito simples, muitas casas de taipa, né? Lembrando que antes de 97, o padre também começou uma forma de estruturar melhor aquele bairro, vendo aquele povo tão sofrido, casas de taipa, uma miséria tão assim à nossa vista, e ele conseguiu recursos também na Alemanha para construir casas de alvenaria para aquela comunidade. E foi muito bom o que foi feito, né, nessa parte social. O bairro foi começando a se estruturar, né? O padre determinou, aqui vai ser rua tal, as casas vai estar aqui, e a Assembleia também ajudou, e foram construídas as casas de alvenaria, e começou a erradicação das casas de taipa. Depois, com a construção da São Pedro, teve o início da Capela de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, e já no ano 2000, né, era um bairro também muito carente, havia muitas casas de taipa, e o padre, ele tinha o padre Alves tinha nele a questão social, e ele via assim, se a igreja chegar, providenciar algo ali, se começar a construir uma capela, as autoridades podem começar a olhar para aquele povo, para aquela realidade, tentar mudar aquela situação de dificuldade. O bairro Santo Antônio, na época, era chamado bairro da Boa Vista, né? E existia lá muitas casas de taipa também, as ruas não eram calçadas,
E com o início da construção da Capela Santo Antônio, foi começando os poderes públicos a olhar para aquela realidade, né? E as pessoas começaram a se entusiasmar com aquilo que estava acontecendo, e houve um crescimento da participação do povo, que começou a fazer parte da comunidade, não mais como excluídos, mas sim como fazedor de parte, né? Participando da parte da fé e também se interessando pela questão sociais do bairro, as melhorias de cada bairro. E assim teve início, em 2000, a Capela de Santo Antônio, e ao mesmo tempo também a Capela Nossa da Conceição do Perímetro Irrigado Núcleo 2, né? Que dependeu também bastante empenho da comunidade lá e também da comunidade aqui em geral. E ao mesmo tempo tínhamos, nessa época do Padre José Alves, vários prédios em construção. Era a Capela de Santo Antônio, a Capela do Perímetro, a sede da Filarmonia estava se terminando também, a Capela de São Pedro também estava terminando também, e assim, e ele dizia assim, eu começo algum dia, um dia vem outro padre ou alguém e termina. Ele tinha esse pensamento com ele, como de fato aconteceu. Em 2003, ele deixou a paróquia, né, veio o Padre Amaurilo para cá, e com o Padre Amaurilo chegando, deu continuidade da Capela de Santo Antônio, também iniciou-se nesse período de Padre Amaurilo, o primeiro tempo dele aqui, a Capela de São José, lá da comunidade Salgado, né? A comunidade também muito participativa e atuante, animou o padre, e lá também começaram a construção da Capela de São José. E assim, o Padre Amaurilo, nesse primeiro tempo, né, deu continuidade da Capela de Santo Antônio e iniciou a Capela de São José, lá do Salgado. Depois, já no segundo período do seu paroquiato aqui, o Padre Amaurilo veio a concluir a Capela do Perímetro, né, no segundo paroquiato dele. Mas antes, já em 2010, chegou o Padre Elton Marconi, né, que com a sua visão, assim, para terminar as coisas que estavam em andamento, também pensou em nossa igreja matriz. E vendo aquele sonho da comunidade de ter um altar artisticamente bem projetado e bonito, pensou, né, em trazer o artista plástico Deusdete Seixas, de Cajazeiras, que já tinha feito um trabalho lá na igreja de São João do Sabugi, e estava fazendo em São José do Siridó, né, e chegando, trazendo aqui, a gente pensou de início em fazer um trabalho artístico nas colunas da igreja, né, porque eram colunas, era tudo branco, só tinha as faixas cor-de-rosa, não tinha capitéis nas colunas, não é? E, quem sabe, um altar novo para a igreja. Ora, foi muito entusiasmo da comunidade, houve uma euforia muito grande, né? E assim o padre apresentou à comunidade o projeto, né? E foi muito bonito, porque Deus já veio, e já veio, já ficou, né? De 2010 até 2011, ele trabalhou aqui na pintura das colunas, dos capitéis, do altar novo que foi projetado. Esse altar novo, ele é inspirado na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cajazeiras, na Paraíba. E concluiu o altar e as colunas em 2011, na festa da padroeira, né, nos 90 anos do início da construção de nossa igreja. Esse presente da nossa comunidade ficou feliz, né, com esse trabalho que foi feito. Isso mobilizou muita gente. Também fomos a Natal na época, apresentamos aos cruzetenses que lá residem, né, deu início, nessa época, a peregrinação dos cruzetenses lá em Natal. A primeira foi em 2010, que o Padre Elton foi lá apresentar a comunidade lá, presente na Catedral de Natal, o projeto para modificar e alterar aqui, melhorar a arquitetura da nossa igreja matriz. E assim foi feito, em 2011, depois saindo o Padre Elton, né, ainda com as coisas para terminar ainda, porque ainda não estava pronto a Capela do Santíssimo, nem o outro altar lateral ainda. Faltava ainda os evangelistas no arco da Capela Mor, que foi concluído já esse ano, graças a Deus, né? E veio depois do Padre Elton, o Padre Amaurilo novamente. O Padre Amaurilo, no seu segundo paroquial, como já falei, ele concluiu a capela lá do Perímetro e o Centro Social do Alto dos Remédios, que também foi no segundo período do paroquiato do Padre Amaurilo. Ele concluiu a capela do Perímetro e também o Centro Social lá do Alto dos Remédios, vizinho lá, a capela de São Pedro. Depois do Padre Amaurilo, veio para cá o Padre Carlos Eduardo de Lira, né? O Padre Carlos, ele fez uma reforma na Capela de Santo Antônio, né? Melhorou o piso, melhorou o forro, abriu a lateral assim, melhorou a parte da Capela do Santíssimo e também construiu o monumento em frente aqui à nossa igreja matriz, né? No início da nossa cidade, quando era vila, existia o Cruzeiro do Remédio ali na frente. Era um marco, chamava Marco de Cruzeta, era o Cruzeiro do Remédio, era uma pequena coluna com uma cruz, né, que depois foi demolida, porque era muito próximo aqui à parte da igreja, e com a construção da torre, e depois com a questão da passagem de veículos, era inviável continuar ele no canto que ele era, né, mais ou menos um pouco assim, após nossa torre. Então foi demolido esse primeiro monumento, o Cruzeiro do Remédio, e Padre Carlos, né, escolhendo a comunidade,
e vendo que tinha esse monumento em frente à igreja, decidiu construir esse monumento aqui em 2000, que foi na 2016, em maio de 2016, com Nossa Senhora dos Remédios, nossa padroeira, né? Que ficou muito bonito, deu uma vista bonita aqui na nossa igreja, aqui na frente. Aí, com a saída do Padre Carlos, que construiu o monumento, né? E modificou a igreja de Santo Antônio, fez um acabamento melhor por lá, veio o Padre Givanildo, né? Que quis dar andamento a esse trabalho artístico, iniciado pelo Padre Hélito, lá em 2010. E o Padre Gil deu oportunidade, chamou Deusdedito novamente e pensou em recomeçar essa questão artística da nossa igreja. Aí houve a construção do altar da Capela do Santíssimo em 2022, não é? E ano passado concluiu aqui a capela agora Nossa Senhora das Dores, né? Ficaram belíssimas, não é? Foi também a pedido do nosso Padre Gil, foi feita também toda uma restauração do sacrário, da lâmpada do Santíssimo, das hastes dos anjos adoradores, do baldaquino. Então a Capela do Santíssimo foi toda renovada, né? E depois a capela, aqui Nossa Senhora das Dores, também com a aquisição da imagem dela, né, que acompanha os atritos da Semana Santa. Então o Padre Gil retomou essa primeira vontade do Padre Hélito na época, de fazer uma conclusão toda artisticamente da nossa igreja, essa renovação artística. E aí houve as duas capelas concluídas agora, e também esse ano ficaram prontos os evangelistas acima do arco da Capela Mor. Ficaram belíssimos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, né? O Padre Gil já disse agora no final da festa da padroeira desse ano, que pensa, né, em fazer aqui no arco da Capela Mor a pintura com a glória de Maria, né, aquela coroação de Nossa Senhora lá em cima. Quem sabe depois, para concluir toda essa obra, né, a gente também não pensa mais à frente, o restante do teto, a pintura toda, com os restantes do mistério do terço da Virgem Maria, né? Os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, e aqui em cima, a glória de Maria, os mistérios gloriosos. E assim, ao longo da história, meus irmãos e minhas irmãs, nossos padres, inspirados pelo Espírito Santo, vindo para a nossa comunidade, com essa comunidade deram o melhor de si, e dão sempre, porque vem para fazer a vontade de Deus primeiramente, né? E com a ajuda do nosso povo, que é um povo de fé, um povo animado, um povo que gosta de festejar, né, a sua mãe padroeira, né, tem alavancado as coisas que têm que ser feitas. Lembrando que, cuidando do templo material, ou dos templos materiais, nossas capelas também, nossa paróquia nunca também esqueceu de cuidar dos menos favorecidos. Eu lembrei aqui o que os padres fez para estruturar o Alto dos Remédios, o Alto da Boa Vista, e assim, hoje também ainda, nossa igreja luta com as pastorais, no dia a dia, para ajudar o homem na sua edificação pessoal, para tirar o homem da miséria existencial, das suas periferias existenciais, e trazer para a realidade da igreja. Então, que cada um se sinta participante dessa igreja, que é viva, né? Que caminha ao longo da história. Destacamos os padres naturais da nossa cidade. Vamos ouvir um pouco das histórias e experiências desses sacerdotes, que compartilharão como suas raízes cruzetenses moldaram sua vocação e seu compromisso com a igreja. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, devotos de Nossa Senhora dos Remédios. Para mim, é uma grande alegria estar aqui hoje e poder testemunhar um pouco dessa minha trajetória aqui com esta paróquia, que louva e agradece a Deus 80 anos de sua criação. Aqui eu vivi até os 8 anos, mas tenho bonitas lembranças do Monsenhor Ernesto, na época, Padre Ernesto. Padre muito sério, o dia todo de batina, mas um grande testemunho de vida para todos nós. Eu vinha, ficava ali naquela segunda coluna do lado direito do altar, sentado ali no cantinho, que era pequeno, e ficava observando o Padre Ernesto celebrando, presidindo a Santa Missa, e aquilo era uma fonte de inspiração para mim. Minha vocação começou aí, porque em casa, com meus irmãos, eu brincava de missa durante a semana. E assim fomos crescendo. Aqui eu fui batizado, aqui eu nasci para Cristo. Depois, aquilo que eu recebi aqui, lá em Natal, foi desenvolvendo, mas nunca perdi esse laço. E hoje estou aqui para, junto com vocês, louvar e agradecer a Deus tantas graças, tantas bênçãos que Deus derramou sobre essa cidade, sobre esta paróquia, pela intercessão de Nossa Senhora dos Remédios. Quantas vocações foram oferecidas, quantos padres nós temos, vocação sacerdotal, vocação religiosa. Um grande fruto também é que esta paróquia ofereceu outra paróquia para a diocese, né? No caso, se eu não me engano, a paróquia de São José. Então, tantos outros, nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E a minha avó,
era também de férias em Natal, eu vinha para aqui e passava as férias do final do ano aqui. E sempre vinha. Minha avó, de 6 horas da noite, estava aqui na igreja, né? Maria Hilda de Brito, ou como era conhecido, Maria de Chico Brito, né? Ela vinha para rezar o ofício de Nossa Senhora, grande devota de Nossa Senhora, como também meu avô, do jeito dele, fazia assim. Então, essa família que cresceu nesta catequese do padre Ernesto e depois dos outros padres, todos que passaram por aqui. Cada um, do seu jeito, da sua maneira, deixou um legado ímpar na história da nossa paróquia. E que Deus continue, pela intercessão de Nossa Senhora dos Remédios, abençoando a história, a vida desta paróquia, sobretudo o padre que hoje está à frente, né, que está conduzindo, para que o Espírito Santo conduza nesta missão. Padre Gil, Padre Estevão, que Deus abençoe vocês na sua missão, junto com os agentes de pastoral, grupos, movimentos e serviços. Aqui na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, desde a infância, um dos momentos que mais me marca a memória é este local, junto à imagem do Senhor morto. Recordo que na infância eu gostava muito de vir para cá. E aqui foi iniciando uma relação de intimidade com o Senhor. Este pano cobria toda a imagem e eu adentrava e ficava contemplando o Senhor morto. Tanto que eu tenho uma foto da minha infância, que eu tenho ali por volta dos 8 anos de idade, juntinho do Senhor morto, aqui embaixo. Ali o Senhor estava já semeando no meu coração uma proximidade para com Ele. Aqui na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, quando da ordenação presbiteral do Padre Orlando, eu tinha 10 anos, e eu vi aquela imagem ali no altar, o bispo juntamente com os padres, eu me senti atraído para aquele local, o altar do Senhor. Começou aqui, junto do Senhor morto. Hoje eu entendo, é o sacrifício, é o crescer com o Senhor, é morrer para nós mesmos. Por isso que a batina do Padre é um sinal na cor preta. Nós morremos para nós mesmos, nossos desejos, para viver para o Senhor. E lá no altar, junto à ordenação do Padre Orlando, eu compreendi o meu chamado. Chamado esse, claro, que precisou de muito tempo, uma caminhada para descobrir de fato onde o Senhor queria me levar. Até entrar no seminário em 2010, com 17 anos, e ali fazer o percurso do discernimento junto à igreja. Eu fazendo a minha parte e a igreja confirmando o meu caminhar. Quando da ordenação presbiteral, aqui nesta igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, eu digo, é a igreja que viu todos os meus sacramentos. O batismo, a primeira vez que eu me confessei, a primeira Eucaristia, o crisma e a ordenação presbiteral. Estes sacramentos, então, me conduziram à pessoa que eu sou hoje. E mais uma vez eu volto a Cruzeta. Toda semana eu estou aqui em Cruzeta, na casa dos meus pais, que é a igreja familiar, a igreja doméstica. Lá eu volto a ser criança, como eu era criança aqui, junto ao Senhor morto. Lá eu renovo a minha energia para voltar ao ministério sacerdotal na paróquia, hoje a Imaculada Conceição, em Currais Novos, onde eu atuo. Mas durante toda a minha vida, com este encontro aqui na igreja de Cruzeta, da minha família, e olhando para este sinal, voltando para a minha história, retornando assim a fazer o meu caminhar espiritual. Assim, eu resumo um pouco da minha vocação neste sinal, nestes sinais que Deus me ofertou. A festa de Nossa Senhora dos Remédios é o maior marco de fé e devoção do povo cruzetense. Durante 11 dias, todos aqueles que residem nesta cidade e os cruzetenses ausentes se reúnem para festejar a Cristo por meio da sua mãe, a Mãe dos Remédios. A primeira festa de outubro eu não sabia como caminhava. Então, fui conversar com Dona Chaguinha, que era a tesoureira nesse tempo da igreja. Né? Fui conversar com ela, ela disse que eu já fui tarde, então ela não ia explicar nada.
E eu voltei assim, muito desenganada, né, desencantada. Mas quando eu cheguei na praça, era uma quinta-feira, e eu olhei para a igreja, vi logo Nossa Senhora, lá dentro da igreja, estava aberta, e eu vi Nossa Senhora. Então eu pedi a ela que ela me mostrasse uma luz, que a festa era dela. E quando foi no sábado, eu não sabia quem cantava, eu não conhecia nada, não era aqui na paróquia. Quando foi no sábado, eu encontrei a Elizabeth, uma pessoa conhecida minha, fazendo uma seresta aí no meio da rua. E ela se comprometeu de vir passar a festa e cantar a festa toda. Então ela veio, foi as duas meninas daqui, Vanilma e Edinalva, foram passar uns dias com ela em Currais, passaram os hinos. Então foi uma festa bonita, bem rezada, bem cantada. E depois, nos próximos anos, eu já comecei a me adaptar aqui e continuei, né, aos poucos, levando esta festa à frente. Sempre cada vez mais, né, a parte religiosa principalmente, muito bonita, muito, né, organizada e muito rezada. Pronto. Hoje em dia, depois que eu, né, morei essa primeira vez 15 anos aqui, e sempre nós religiosos, não vou puxar meu saco, mas desde sempre nós religiosos que estávamos à frente de tudo, né? Tinha as irmãs que cantavam, formavam coral, e assim a comunidade foi caminhando. E hoje, quando eu volto a segunda vez para cá, que voltei em 2015, né, para aqui, para uma segunda vez, então vejo a fé bem maior, o povo mais comprometido, né, assumiu muitas pastorais. Então eu vejo uma fé maior, assim, não é, vamos dizer, uma fé mais viva, mais comprometida. Muitos movimentos, muitas pastorais, né, casais, jovens, crianças, adolescentes, as religiosas também muito ativas na parte, né, de infância missionária, de adolescência missionária. Então eu vi, principalmente, e cada também padre que passa aqui, né, incentiva essa festa com muito gosto, com muito prazer. E esse ano mesmo, apesar de muitos contratempos, que foi assim, né, a gente sentiu assim, na pele, muitos contratempos, mas foi uma das maiores festas que já houve durante o tempo que eu estou aqui. Tanto gente da paróquia como gente de fora que acompanha aqui o novenário, muito bem feito, muito rezado, a Páscoa hoje muito comprometida. Então, e a igreja de Deus está caminhando em Cruzeta, né? A religiosidade cresça, a fé também aumente, as pessoas se comprometam, né? E ame mais a Nossa Senhora, ame mais a Jesus Cristo, sejam mais cristãos cada vez mais. Quero elevar uma palavra e dizer a vocês que eu estou muito grato pela festa de Nossa Senhora, a igreja de Nossa Senhora do Remédio muito bonita, muito bela, o altar muito perfeito, a réplica de Nossa Senhora do Remédio muito bonita, não tenho o que reclamar, procissão ótima, ótima procissão, muito bem assistida, muito bem assistida. A festa é uma festa que recebe missões, recebe muito cruzetense de fora. É uma festa que a pessoa se sente bem. O padre trabalha muito bem, o padre, bem organizado as coisas dele.
E é uma festa que eu mesmo, Fátima, acompanho missão de São Bento, acompanho a missão de Acari a Cruzeta, Nossa Senhora. Vamos a esse momento de oração sobre os 80 anos da nossa paróquia, né? E aqui o momento mais relevante da nossa festa durante o ano, para mim, é o momento da festa da padroeira, que nos traz todas as pessoas, os cruzetenses presentes e ausentes. É um momento importante na nossa paróquia. E esses 80 anos é o marco da festa. Fiquemos todos de pé. Venha, povo devoto a caminho, sobre a vista bondosa de Deus. Vamos todos levar nosso preito, a bendita Rainha do céu acenando. Salve a Virgem Mãe piedosa, salve a estrela formosa do mar. Santa Mãe dos remédios, sobre nós lançai o olhar. Santa Mãe dos remédios, sobre nós lançai o olhar. Lindas flores lancemos contentes sobre a fronte da Mãe de Jesus. Para que é uma das coisas que eu acho mais linda na época do ano, né? É a festa de Nossa Senhora dos Remédios, que traz muitos cruzetenses de volta, né? Os visitantes, os cruzetenses ausentes. Salva de palmas ao Santíssimo Sacramento. A paróquia se destaca pelo seu serviço social, que além de fermentar a fé na nossa cidade, ajuda a aliviar as necessidades do dia a dia, criando uma rede de apoio solidária e ativa. O que se realiza na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios de ações sociais? A gente sabe que há muito tempo aqui na paróquia existia os vicentinos e foi desativado. Há pouco menos de um mês a gente está reativando os vicentinos, mas mesmo sem os vicentinos a gente nunca deixou de realizar essas ações sociais. Como por exemplo, todo final de mês, o último domingo de cada mês, é realizado a missa da partilha, que os fiéis trazem para a igreja 1 quilo de alimento não perecível e a gente faz as cestas básicas e distribuímos nas residências das famílias carentes.
Também vestimentas, muitas pessoas doam vestimentas e a gente distribui com as famílias. Sem contar também de alimentos, remédios, né, medicamentos. Muitas pessoas vêm à nossa procura com receitas, com papéis de água, luz. Tudo isso entra como ação social da nossa paróquia. As pessoas muitas vezes não acreditam porque a gente não é de publicar, de divulgar, até porque eu acho que não deve ser divulgado, porque como diz o próprio Evangelho, que a mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda. Então, por isso que a gente não divulga essas ações sociais, mas durante todo o mês, a nossa paróquia faz muitas ações sociais aqui, e eu sou testemunha disso porque eu faço parte, e agora, como a gente está reativando os vicentinos, também vou fazer parte da equipe. Já estamos visitando famílias, distribuindo alimentos, a palavra de Deus, e isso a gente se sente muito gratificado das pessoas ajudarem. Esse domingo, último domingo do mês, vai ser novamente a arrecadação de alimentos, para que a gente possa fazer essa distribuição de alimentos com as famílias carentes de nossa comunidade, que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, e a gente faz essa ação social aqui durante todo o ano. Muitos padres passaram por aqui. Com dedicação e trabalho, construíram um pouco dessa história da nossa cidade, da nossa paróquia. Por isso agora, para conhecermos um pouco sobre o presente e o futuro, convidamos o nosso pároco, Padre Givanildo, para falar um pouco para nós. Olá, meus amigos, irmãos e irmãs da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, em Cruzeta. Nós estamos chegando, neste mês de novembro, aos 80 anos de criação desta paróquia. Ela foi criada pelo nosso primeiro bispo diocesano, Dom José de Medeiros Delgado, em 1944. E nesses 80 anos de história, certamente nós tivemos muitas coisas e temos muitas coisas para agradecer. A participação das pessoas, as histórias vividas aqui, as celebrações, né, os momentos de alegria e até mesmo o apoio dos irmãos nas horas tristes da fé, como diz uma oração. E então tudo isso é motivo de ação de graças. Hoje nós estamos exultantes de alegria, estamos cheios de motivação para celebrar, para viver a nossa experiência de fé, porque a história não parou, ela tem continuidade, ela passa por momentos difíceis, mas a paróquia está aqui com o seu testemunho, com o testemunho das pessoas de que o tempo passa e a fé permanece. E aquilo que Deus põe a mão, né, sempre permanece na história. E essa experiência bonita de fé da comunidade de Cruzeta, através de suas pessoas, é uma inspiração também para outras comunidades. Cruzeta sempre manteve essa característica de ser uma comunidade viva, de ser uma comunidade celebrativa, de ser uma comunidade que expressa a sua fé em Deus em torno da figura da Virgem Maria. Então, hoje, nós estamos aqui celebrando 80 anos. E nesses 80 anos nós temos a realização do primeiro Congresso Eucarístico Paroquial, que tem exatamente esse objetivo, que é celebrar os 80 anos da nossa paróquia. E ao mesmo tempo também a gente poder experimentar de perto a experiência com o sacramento da Eucaristia, que nós celebramos, que nós vivemos, comungamos e também precisamos testemunhar. Poderíamos nos perguntar, e amanhã, depois dos 80 anos, o que a paróquia pode fazer, o que a paróquia pode viver, quais são as perspectivas de futuro? Bem, eu acredito que, em primeiro lugar, a direcionar as pessoas para assumirem o testemunho do Evangelho, viver a experiência do Evangelho,
E o Evangelho não é uma ideia, não é algo que a gente não possa experimentar, mas ao contrário, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Portanto, a nossa paróquia, ela precisa caminhar, né, dentro dessa perspectiva evangélica para o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida, da história, é o esposo da igreja. E se a igreja caminha com Jesus, a igreja caminha segura por um caminho certo que leva à salvação. E alguns projetos que a gente pode pensar. Primeiro, a questão da missão, a missão da igreja, né? Precisamos despertar em nossos movimentos pastorais esse aspecto missionário, chegar às periferias, como diz o Papa Francisco, e em especial às periferias existenciais das pessoas. Então, pensar numa realidade eclesial em que todas as pessoas possam ser incluídas. É o futuro da igreja, é o futuro da nossa paróquia. O projeto nosso é exatamente esse, né? Fazer com que a igreja possa caminhar nesta perspectiva de sinodalidade, de comunhão, de participação e também de missão. A minha palavra é baseada naquilo que o Papa Francisco tem pedido a nós, para principalmente a celebração dos 25 anos do Mistério da Redenção, que nós vamos estar celebrando em 2025. Qual é a palavra? Somos peregrinos de esperança. A importância da nossa paróquia ao longo de seus 80 anos transcende as paredes físicas da igreja, refletindo um papel fundamental na vida da comunidade. Desde sua fundação, ela tem sido um espaço de acolhimento, de espiritualidade e de transformação, proporcionando um ambiente onde a fé se entrelaça com as vivências diárias dos fiéis. As festividades, como a festa de Nossa Senhora dos Remédios, exemplificam a união de nosso povo, atraindo pessoas de todas as idades e fortalecendo laços de amizade e de solidariedade, revivendo memórias e nutrindo a fé de um povo devoto. Com um calendário repleto de atividades, a paróquia desempenha um papel crucial na formação espiritual e moral dos indivíduos, como catequese, grupos de jovens e grupos de oração. Ela oferece oportunidades para o aprofundamento da fé. Através da orientação dos líderes religiosos, os fiéis são incentivados a refletir sobre suas vidas e a buscar valores como a compaixão, o respeito e a justiça. A atuação da paróquia na assistência social é outro aspecto digno de destaque. Ao longo desses 80 anos, muitos projetos de apoio aos mais necessitados foram desenvolvidos, incluindo campanhas de arrecadação, distribuição de alimentos e suporte psicológico. Essa ação prática da fé se materializa em um compromisso com a justiça social, promovendo não apenas a caridade, mas também a dignidade humana. Além disso, a paróquia é um espaço de resistência cultural e histórica. Em um mundo em constante mudança, onde as tradições muitas vezes se perdem, a paróquia mantém viva a memória coletiva. As celebrações litúrgicas e as festas populares não são apenas rituais. Elas são momentos que relembram a história, as conquistas e as lutas da comunidade. Assim, a paróquia se torna um guardião das tradições, promovendo a transmissão de valores e histórias de geração em geração. Por fim, os 80 anos da paróquia são um testemunho de sua resiliência e de sua adaptabilidade. Ao longo das décadas, enfrentou desafios e mudanças, mas sempre se manteve fiel à sua missão de servir e levar Cristo. Essa trajetória é um convite à reflexão sobre a importância da comunidade, da fé e do amor. Celebrar essa história é reconhecer não apenas o passado, mas também o potencial para um futuro com ainda mais devoção.